A paz do Senhor, crianças, professores, senhores pais. Eu sou a tia Daiane e nós vamos hoje falar de mais uma aula espetacular da nossa revista que está falando a respeito sobre os amigos de Jesus, né? É muito bom ter amigo e Jesus nos ensina isso, que ele se importava muito com um vínculo de amizade com o homem. E ele se importava como pessoa aqui na Terra e se importa até hoje. E hoje nós vamos aprender a respeito de como propagar esse amigo Jesus, anunciar Jesus, fazer Jesus conhecido por esta amizade. Hoje nós vamos falar a respeito de um homem chamado Felipe. Jesus, quando ele estava a caminho da cidade da Galileia, ele encontrou com dois homens. Um deles se chamava Felipe, né? Aqui está o nosso Jesus. E Jesus se apresentou a Felipe, fazendo a proposta a ele para ser seu discípulo, né? E Felipe, de imediato, atendeu aquele convite. Quando Jesus falou das coisas do céu para ele, ele ficou maravilhado. No mesmo instante, ele creu em Jesus. E passou um tempinho, Felipe foi falar com Natanael a respeito de Jesus, né? E Natanael escutou aquela mensagem, mas ele não deu muito crédito. Natanael ficou meio desconfiado se realmente Jesus era o Messias prometido. Mas Felipe, da forma que ele falava de Jesus, ele estava tão empolgado, ele estava tão animado que ele falou assim para Natanael: não, vamos lá conhecer esse Jesus, porque verdadeiramente achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu, né? Que Felipe falou: realmente Jesus é o Messias prometido. E quando Jesus teve esse encontro com Natanael também, a vida dele foi transformada e ele pôde realmente comprovar que Jesus era o Messias, que Jesus ele tinha um propósito muito maior, que ele era o Salvador. Então, crianças, o que a gente aprende com essa história é muito simples, mas que nós precisamos fazer igual Felipe fez. Falar para os nossos amigos a respeito de Jesus, das maravilhas que ele faz, da alegria que ele traz ao nosso coração. E mesmo se esse amigo fizer igual a Natanael, ficar meio desconfiado, não acreditar muito a respeito de Jesus, insista, seja persistente, leve essa pessoa a conhecer a Jesus, porque fazendo assim a vida dele também será alcançada pelas bênçãos de Jesus. E Jesus quer fazer com todos nós esse vínculo de amizade, esse vínculo de compromisso, nos garantindo alegria, paz, salvação, cura, libertação. Então, crianças, essa amizade com Jesus nos traz muito benefícios e nós precisamos fazer com que todos conheçam a Ele. Não é porque eu conheço Jesus, é meu amigo íntimo, é o meu melhor amigo, que ele vai ser só meu. Nós precisamos falar para muitas outras crianças, fazer Jesus conhecido através do nosso testemunho, através da nossa palavra, né? Que vocês possam entender que Jesus precisa ser anunciado, Jesus precisa ser conhecido. E às vezes as pessoas vão aceitar de imediato, igual o Felipe fez, mas às vezes vão ter aquelas pessoas mais resistentes. Mas não desista, persista. Falam para elas, igualzinho está aqui no nosso texto áureo, que diz assim: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu, é Jesus, filho de José de Nazaré. Né? Então, que vocês possam, com as suas palavras, com o seu jeitinho, mas sempre levar os seus amigos também a conhecerem a Jesus, para que a vida deles seja transformada, para que eles possam também ser discípulos de Jesus e um dia
participar daquela grande festa que o Senhor fará no céu e virá para nos levar. Então, que nesta lição, que neste dia, você possa compreender que Jesus precisa ser conhecido por muitas pessoas, que Jesus precisa ser conhecido pelos nossos melhores amigos. Você deseja para o seu amigo o melhor, então deseje para o seu amigo Jesus. Faça-o conhecer a Cristo, mesmo que ele resista, mas persista, porque a bênção é certa para você e para todos os seus amigos. Né? Que essa aula possa plantar em seu coração esse desejo de propagar o nome de Jesus ao máximo de amigo que você puder, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula, que Deus abençoe a todos vocês. Amém. A paz do Senhor, crianças e famílias que estão nos assistindo. Vamos para mais uma lição da nossa revista Saber Mais, da editora Betel. E nós vamos com a lição intitulada Livres em Cristo, a lição de número 4. Então, nós vamos falar o seguinte, nós vamos ler, deixar aqui o versículo para vocês lerem depois, em Gálatas, capítulo 1 até o 6. E depois o nosso texto do dia vai dizer assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres. Está em Gálatas 5, 1. Então, nós vamos hoje aprender nessa história que o apóstolo Paulo, quando esteve escrevendo a carta aos Gálatas, ele teve que trazer uma mensagem de encorajamento, de advertência, e ele trazia isso para os gentios. Gentios significa não judeus, vocês vão ver na mensagem e talvez não vão entender. Então, gentios significa não judeus. E essa mensagem foi de muita autoridade que ele trazia, porque ele muitas das vezes ele era confrontado. Então, Paulo, nessa mensagem aos Gálatas, ele vai frisar alguns pontos importantes, que vai falar sobre ser escravo, o pecado e sobre a lei. Então, nós vamos entender um pouquinho o que ele passou, o que ele sentiu, mas em todo o tempo ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele não fazia nada por ele mesmo, ele sempre tinha direção de Deus para poder ensinar aquelas pessoas. Então, o apóstolo Paulo, em suas primeiras viagens, lá na região da Galácia, onde o Império Romano era muito dominante naquela província. E aí o evangelho foi se expandindo, foi crescendo, foi avançando com muita rapidez. E aí os não-judeus se converteram, aceitaram a Jesus como Salvador, mas havia também aqueles doutores da lei, aqueles mais entendidos, que queriam pôr em dúvida aos gentios, aos não-judeus, sobre os ensinamentos bíblicos. Eles queriam pôr até em dúvida se Paulo realmente estava ensinando a palavra de Deus, se era realmente o verdadeiro evangelho. E aí eles começaram a fazer esse questionamento, e aí um novo convertido fica com uma certa dúvida. Será que o que Paulo está ensinando é verdadeiro? E aí nós vamos aprender na lição também, olha só, olha o que eles estavam querendo dizer de Paulo. Que Paulo não era um verdadeiro discípulo de Jesus,
Por isso, ele não podia ensinar com autoridade. Mas Paulo, contudo, os desafiava dizendo: eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas, não por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo, por Deus, o Pai que ressuscitou da morte. Então, outro posicionamento que eles queriam fazer, que o evangelho que Paulo pregava não era verdadeiro, porque precisava ser corrigido pelos ensinamentos e práticas judaicas. Então, as acusações que eles queriam fazer contra Paulo eram inverdades, não tinham fundamentos nenhum, mas para aqueles que estavam se convertendo, eles precisavam de que Paulo falasse alguma coisa. Foi isso que Paulo fez. Paulo escreveu a carta aos Gálatas, explicando para eles, para esses não judeus, que eles não precisavam fazer as práticas que os judeus faziam. Então vamos ver lá quais eram as práticas que eles faziam. Os judeus queriam que essas pessoas convertidas fizessem a circuncisão, que elas fizessem a separação de alimentos. Alguns alimentos eles achavam que eram imundos, então certas coisas eles não comiam. E também que eles guardassem o sábado e outras datas sagradas que era da lei do povo judeu, né? Então, eles achavam que os não-judeus deveriam seguir a lei de Moisés. E Paulo veio um ensinamento dizendo para eles que não precisava realizar circuncisão para pertencer ao povo de Deus. A mensagem que Paulo escreveu aos Gálatas, em resumo, é esta: que por causa da graça de Deus ficamos livres do poder do pecado. Então, foi esse o ensinamento que Paulo queria ensinar a eles, que nós somos livres a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como verdadeiro Salvador. E aí, por intermédio do sacrifício de Jesus, nos tornamos livres da maldição do pecado. Então, a carta aos Gálatas, onde o apóstolo Paulo ensinava aos gentios que eles eram livres e que, naquele momento, eles tinham um direcionamento do que era certo, do que era errado. E aí, nos dias de hoje, continua acontecendo isso. Existem muitos falsos mestres, falsas pessoas ensinando em verdade, mas nós devemos estar atentos à palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade, que Deus possa abençoar a vida de cada família. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, né? Eu sou Alex, sou professor da Sala Alfa e nós vamos estudar hoje a lição 4, na qual fala o batismo de Jesus. Ao decorrer da lição nós estamos sempre estudamos a infância de Jesus, o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, Jesus na sua vida adulta, e agora a gente vai estudar sobre o batismo de Jesus. Aqui o versículo-chave é: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. O objetivo da lição é saber que Jesus passou pelo batismo, deixando um exemplo a ser seguido pelos cristãos. João batizava para o arrependimento dos pecados. Embora Jesus não tivesse pecado, ele fez questão de ser batizado por João para cumprir toda a justiça. Com o batismo, Jesus demonstrou identificar-se com o ser humano e quem ele retira os pecados. Ao passar pelo batismo, Jesus aceitou passar pela morte para resgatar a muitos. O batismo, portanto, marcou o início do ministério terreno do Filho de Deus. E
E teve 5 aspectos na vida de Jesus muito importantes. Foi a transfiguração, a crucificação, a ressurreição e a ascensão. E o batismo também ele foi muito importante, porque através do batismo, Jesus demonstrou que todos nós que o aceitávamos, que o aceita, temos que passar pelo batismo também. Não só aceitar, né? Mas ser batizado também, porque foi o ensinamento de Jesus deu aos seus discípulos, que todos aqueles que aceitassem Jesus fossem batizados, né? E mesmo Jesus, ele não tendo pecado, ele não ter cometido erro algum, ele passou por esse batismo também. Aqui nós vamos ver também no tópico 1, João prepara o caminho. No tópico 1 vai falar sobre o João, que ele vivia no deserto, ele se vestia com pele de camelo e ele usava um cinto de couro, e ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. João, ele foi um homem que o profeta Isaías profetizou, né? A voz que clama no deserto. Esse foi João que já foi profetizado pelo profeta Isaías. O batismo que João tinha ali, ele era um batismo no qual as pessoas, os judeus naquela época, eles já tinham a convicção da sua salvação. Porém, eles estavam com uma vida não muito boa aos olhos de Deus, né? João veio com esse batismo do arrependimento. Não adiantava também, eles eram circuncidados, eles tinham todo aquele ritual da cultura judaica, porém eles não tinham o arrependimento dos seus pecados. Então, para eles já tinham a sua salvação garantida. E João veio pregando, falando ao contrário, que eles tinham que se arrepender, e para eles se arrepender eles teriam que passar pelo batismo. E ele foi preparando o povo para a vinda do Messias, né? Porém aqui, nós vemos que os judeus, eles vendo a popularidade de João, eles mandaram levitas e sacerdotes para interrogar João. João foi humilde, ele falando que, eu não sou Cristo. Ele falou, eu sou a voz que clama do deserto. E ele falou qual que era a mensagem dele, endireitar o caminho ao Senhor. E ele falou em quem ele era em relação ao Senhor. Ele falou que, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então João ele se mostrou humilde ali. João Batista não realizou milagres, nem fez coisa extraordinária. Ele apenas cumpriu a vontade de Deus. Isso foi o suficiente para que Jesus dissesse que, dentro dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João. No tópico 2, a gente vai ver aqui sobre o batismo de Jesus, né? Como eu falei, Jesus ele não necessitava de passar pelo batismo, porém, ele passou pelo batismo para demonstrar para as pessoas que aqueles que o aceitassem também têm que passar pelo batismo, né? E no tópico 3, aqui a gente vai ver o batismo, uma declaração de amor. Muitas das pessoas hoje não se batizam, aceitam Jesus, mas não se batizam por algum motivo, inventam desculpas, né? Falar, os ladrões da cruz, o ladrão da cruz ali, ele teve a salvação dele, mas não foi batizado. Mas aí são situações diferentes, né? Assim, nós hoje, você jovem, você adulto, que não ainda se decidiu pelo batismo, se batize, declare ao mundo que você aceitou a Jesus, se declare ao mundo que você morreu aquele seu velho homem e nasceu um homem novo, um homem voltado para as coisas de Deus, um homem voltado para as coisas de Cristo, né? Então, se batize. Você jovem, que eu dou aula para jovem de 15, 17 anos, e alguns estão meio indecisos ainda se vão se batizar ou não. Não fique nessa indecisão. Tome esse passo muito importante na sua vida e você vai ver a sua vida ser abençoada e você vai ver o seu ministério ser abençoado, porque Jesus ele começou o seu ministério depois do batismo e você vai ver a diferença na sua vida quando você for batizado. Então,
se você estiver pensando em e não se batizar, tome essa decisão, se batize, porque isso aí vai agradar muito a Deus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Desta feita nós vamos estudar agora a nossa lição de número 4, que tem por título A Suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. Nosso texto áureo se encontra em João, capítulo 14, versículo 27, a parte A do versículo, que diz assim: Deixo-vos a minha paz, vos dou, ou melhor, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. A verdade aplicada, somente em Jesus conseguimos obter a restauração da nossa alma. O objetivo da nossa lição, como já é de conhecimento de todos, são 3. Diz assim: mostrar o mapa da nossa personalidade, ensinar que é preciso se desprender do passado e explicar que o diabo não quer que alcancemos a cura. Os nossos textos de referência encontram na carta aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo 10, diz assim, a partir do versículo 10. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Meus irmãos, nessa lição, ela tem o objetivo de demonstrar que é possível a restauração do ser humano na sua totalidade através do poder de Jesus. Contudo, é necessário que o nascido de novo viva segundo os princípios da palavra de Deus para desfrutar das bênçãos que o bom Deus tem reservado já para a vida nessa terra. Nós sabemos que a palavra de Deus ela não é um conselho, né? Ela é um princípio, são regras, são fundamentos irrevogáveis. Então, para que nós vivamos, né, o novo ser em Cristo, é necessário a gente viver segundo os princípios da palavra de Deus. Se nós quisermos a cura, se quisermos a libertação, é necessário seguirmos os princípios da palavra de Deus que foram estabelecidos por Ele. O ponto de partida diz que somente Jesus pode restaurar a nossa alma. No tópico primeiro da nossa lição, que diz o mapa da nossa personalidade, eu quero pedir a sua atenção nesse momento para você entender um pouquinho aonde a gente quer chegar. Veja bem, as experiências vivenciadas participam da formação da personalidade, refletindo assim na maneira de agir de uma pessoa. Nosso relacionamento com os outros é influenciado por nossas experiências passadas. Dizem os psicólogos que as coisas que nos acontecem nos primeiros anos de vida passam a construir uma base que determina o modo como agimos ou reagimos diante de todas as situações pelo resto da vida. Isso quer dizer que tudo aquilo que você viveu no passado, nos primeiros anos da sua vida, é o que você vai fazer hoje diante das circunstâncias que você vive. Aquilo que você aprendeu lá atrás, no início, é o que você vai praticar hoje diante de qualquer circunstância que te cerque. No tópico 1, item 1, diz a restauração é para todos nós. Eu quero aqui já pular para o próximo parágrafo, diz assim: os psicólogos já chegaram à conclusão de que empregamos 50% da nossa energia mental e emocional reprimindo lembranças penosas. Todos nós precisamos de restauração na alma, uns mais, outros menos. Naturalmente,
não podemos mais modificar aquela situação. Mas quando nascemos de novo, o Senhor Jesus nos liberta do domínio, também daquele senso de vergonha das práticas pecaminosas que tenta paralisar a pessoa e sufocá-la com tristeza e desânimo. Algo muito importante, meus irmãos, dentro do que eu quero dizer aqui para os irmãos é o seguinte: independente do que você viveu, do que você passou, do que você sofreu, enfim, não sei qual foi o trauma, não sei qual foi a situação, mas eu quero te dizer que a gente deve ser como Jesus. Lembra, Jesus foi pregado naquela cruz, ele teve marcas nas suas mãos, nos seus pés, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E alguns de seus discípulos não acreditavam que ele tinha ressuscitado, enfim, e quiseram até ver as suas marcas. Mas que na nossa vida, as marcas do passado sejam apenas marcas, cicatrizes, que não sejam feridas abertas ainda, mas que sejam já cicatrizadas, né? Aonde a gente pode tocar, a gente pode pôr as mãos que não sentiremos dor ao lembrá-las, né? São feridas cicatrizadas, aquilo já não causa mais nenhuma dor, nenhum ressentimento, nenhum sentimento de culpa ou de remorso, mas que sejam já feridas cicatrizadas. Você sabe que ela está ali, você olha e vê, foi uma ferida causada por isso, porém foi cicatrizada. Ela não causa mais dor. E somente Jesus, irmãos, Ele pode restaurar você. Somente Jesus. Decida hoje entregar sua vida a Cristo em nome de Jesus. Quero já aproveitar essa oportunidade, encerrando essa lição, e abrir aqui uma outra lição da nossa classe, que é a dos jovens, mas nada impede você, que talvez seja adulto ou criança, é para todos. Se você quiser assistir, você não vai perder nada, pelo contrário, você vai ganhar. Também a lição 4, né, aqui na classe dos jovens, a ética cristã nos relacionamentos. Hoje nós vivemos em um mundo onde falta ética, né? Talvez você deve recordar algum momento da sua vida, ou no seu trabalho, na escola, aonde alguém fez ou agiu com uma falta de educação, vamos dizer assim, e alguém disse: nossa, que falta de ética, né? Tem tudo a ver. Quando nós nos portamos mal na sociedade, é um sinal de que falta ética na nossa vida. Nós não tivemos um ensino sobre a ética. Então, aqui nessa classe aqui dos jovens, nós estamos aprendendo aí sobre a ética em várias áreas da nossa vida, em várias áreas da sociedade. E hoje nós vamos falar sobre a ética cristã nos relacionamentos. O texto de referência encontra em Salmos 133. Quero fazer leitura aqui com você no versículo do dia, que diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos, capítulo 12, verso de número 10. Verdade aplicada. Preste atenção nessa verdade aplicada. Os relacionamentos devem ser regidos pelo amor, respeito e limite com os nossos semelhantes. A gente precisa entender isso, meus irmãos. Que nos nossos relacionamentos, independente de quem você esteja se relacionando, com a sua esposa, seu marido, amigo, irmão, primo, tia, tio, enfim, é preciso você entender que você deve agir com amor, respeito, se faz necessário, respeitar o próximo e limite. Tudo tem limite, irmão, tudo tem cerca. Se não tem, deve-se pôr uma cerca. É necessário isso. Os objetivos da nossa lição: explicar que fomos chamados para viver em comunidade, esclarecer que Cristo nos chamou para ter comunhão, conscientizar de que precisamos exercer o perdão. Sem perdão, irmão, não vai haver relacionamento, porque entre duas pessoas, como diz, dois mundos diferentes, duas cabeças diferentes, cada um pensa de uma forma, e pode ser que no meio disso há problema, há confusão. Para isso existe o perdão. Meus irmãos, o momento de oração eu também achei muito fundamental. Você deve orar por isso também. O momento de oração diz assim: oremos para que venhamos viver relacionamentos verdadeiros e
com os nossos semelhantes. A crise dos relacionamentos, eu falo isso com grande propriedade. A crise nos relacionamentos hoje está com a falta de verdade. O marido não é verdadeiro com a esposa, ou a esposa não é com o marido, os amigos não são verdadeiros. Então, isso gera um grande conflito. Eu quero ler com os irmãos aqui o Refletindo, que diz assim: o que afeta diretamente uma pessoa, afeta todos nós indiretamente. Quem disse isso foi Martin Luther King. Como eu já disse, a crise nos relacionamentos se dá pela falta da verdade. Quando eu procuro um relacionamento com alguém, me tornar amigo de alguém, fazer uma amizade ou casar, às vezes acontece isso, eu falto com a verdade, a fim de querer agradar a pessoa que eu desejo estar perto de mim. Quando eu ajo dessa maneira, eu estou agindo um problema sério, eu estou gerando um problema sério. Existe um pensamento que diz: começou errado, prepare para a dor de cabeça lá na frente. E isso é verdade. A melhor maneira, meus irmãos, de nós edificarmos ou construirmos um relacionamento sólido, firme, é através da verdade. Existe um outro pensamento que diz que quem diz a verdade não merece castigo, quem fala a verdade. Eu um dia conversando com alguém disse que às vezes era necessário mentir. E eu discordei dessa pessoa e disse que talvez eu nunca mais veria ela novamente e que eu não poderia agir daquela forma usando da mentira para tentar agradá-la, porque eu estaria sendo falso comigo mesmo. Porque aos meus olhos, a pior traição não é aquela que o marido trai a mulher ou a mulher trai o marido, ou o amigo trai... Não, essas traições são muito tristes, são muito dolorosas, mas eu acredito que a pior traição é quando eu me traio. Eu mesmo traio a mim. É quando eu aprendi a ser honesto e ajo com desonestidade. É quando eu aprendi a ser verdadeiro e ajo com a mentira. E quando eu vou deitar minha cabecinha lá no travesseiro, o Espírito Santo vem e fala comigo e diz assim: Tiago, você se traiu. Você aprendeu a ser verdadeiro, mas você agiu com a mentira. Você aprendeu a honestidade, mas foi desonesto. Então, que este princípio seja estabelecido na nossa vida. Agir com a verdade para com todos, ainda que custe a nossa paz. Seja verdadeiro, seja sincero, seja puro, e eu tenho certeza que nós iremos construir relacionamentos mais sólidos, partindo deste princípio que é a verdade. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.